Olá, eu me chamo Anthony e eu venho apresentar para vocês o meu projeto de iniciação científica. O nome do projeto é Atividade Nematicida de Extratos Aquosos Vegetais sobre o gênero Meloidogene e o professor responsável é o professor Roberto Luiz Portes. Nós temos um grande problema relacionado a agentes indesejáveis em nossas plantações, sejam eles fungos, bactérias, vírus ou parasitas, né? Nós temos vendidos a mercado uma gama de substâncias químicas que podem controlar esses organismos. Contudo, com o passar dos anos, eles têm adquirido resistência. Isso faz com que nós tenhamos que buscar formas diferentes de controle dos mesmos, né? Um exemplo é a utilização de controle biológico. Então, o presente trabalho teve o objetivo de avaliar o potencial nematicida em eficiência testada a partir da obtenção de extratos aquosos de mamão, coroa de Cristo e hortelã, sendo esses extratos aplicados então a solo. O experimento ele foi conduzido na Universidade Federal do Paraná, no Laboratório de Fitopatologia, localizado no Bloco 4, e na Casa de Vegetação da Fitopatologia. A obtenção do inóculo ela foi feita a partir da coleta em solo infestado, obtendo então 400 nematóides por litro, e a obtenção das mudas de tomateiros, que foi a planta utilizada em teste, foram obtidas a partir de sementes da cultivar Santa Clara, semeadas em bandejas de plástico contendo substrato humus fértil. A obtenção das plantas para utilização nos extratos foi a partir de procura e coleta em jardins, matas, feiras e mercados. A hortelã e a coroa de Cristo foram utilizados caules, folhas e flores, enquanto para o mamão foi utilizado apenas sementes secas. Para preparo desse extrato foi feita então a trituração do material com auxílio do liquidificador. Então foi utilizado 40 gramas de material e 60 ml de água destilada. Após a trituração foi feita a filtragem desse extrato em gase, obtendo então um extrato com concentração de 20%. Esse extrato então ele foi armazenado em tubos de 12 ml e refrigerados a menos 20 graus Celsius durante 2 semanas. Para uso posterior, foi descongelados em temperatura ambiente num período de 24 horas. Então, para a utilização desses extratos, aplicação dos mesmos a solo, né, foi feito o transplantio das mudas de tomateiros em vasos de 1 litro, né? Então, lembrando que essas plantas elas estavam em bandejas de plástico, elas foram colocadas em vasos contendo a proporção de 1:1 de mistura de solo e areia. Foi feita a adição de 3 gramas de hidrogel em 3 tratamentos, foram utilizados no total 8 vasos, sendo eles 6 tratamentos. Desses 6 tratamentos, 3 desses tratamentos receberam 3 gramas de hidrogel. Então, após uma semana foi adicionado 12 ml dos extratos, então para a utilização dos mesmos, lembrando que foi feito o descongelamento num período anterior de 24 horas e a centrifugação dos mesmos para descarte de substâncias decantadas. Em relação aos controles, a gente utilizou o controle absoluto e o positivo. O absoluto continha apenas água destilada, enquanto o positivo continha iscas finopril. Então aqui é uma tabela de exposição de como ficou os nossos tratamentos e as nossas testemunhas, né, os nossos controles, a concentração do extrato e qual extrato correlacionado com cada tratamento, né? Após 60 dias de transplantio, foram aferidas então a altura da planta, comprimento radicular e peso fresco. O sistema radicular ele foi segmentado em partes menores, em 3 partes de 4 centímetros mais ou menos, com o objetivo de avaliar o número de galhas e massa de ovos. Então, aqui é uma tabela mostrando o decorrer dos ganhos, né, a partir de 60 dias. É importante ressaltar que em relação ao comprimento radicular não houve uma grande mudança, mas os demais parâmetros, principalmente a média de galhas, a gente teve um resultado positivo. Então, para avaliar a média de galhas, houve uma diminuição em relação ao controle absoluto e observou-se também que a variável de média de massas de ovos, os extratos não reduziram significativamente o número. Contudo, é importante ressaltar que, em relação ao extrato de hortelã, em vez de haver uma diminuição, houve uma multiplicação. Então, aqui na figura 1, se a gente pegar então o extrato de mamão e comparar o extrato a testemunha absoluta, houve sim uma diferença comparado aos demais extratos, né? Agora, em relação à média de massas, não houve uma diferença significante, mas é estranho e até importante ressaltar que o extrato de hortelã ele teve um aumento na média de ovos. Então, em relação ao número de galhas e massas de ovos na segmentação radicular, a gente observou que os extratos de sementes de mamão com ou sem hidrogel
foram mais eficazes. Então, no primeiro terço articular, a gente teve na redução de galhas 78% sem hidrogel e 80% com hidrogel, e na redução de massas de ovos 62% sem hidrogel e 66% com hidrogel. No segundo terço radicular, a redução de galhas foi em 60% com e sem hidrogel, e a redução de massas de ovos foi 69% sem hidrogel e 41% com hidrogel. Já no terceiro terço radicular, não houve eficiência dos extratos correlacionando então com o controle absoluto. Os resultados então indicam que o extrato com semente de mamão apresentam sim uma capacidade de redução maior de multiplicação dos meloidógenos, alcançando resultados de até 80% na redução do número de galhas, enquanto os outros dois extratos não apresentaram resultados significativos sobre a população de nematóides do gênero estudado. Essas são as minhas referências e agradeço a atenção.